Olá, sejam muito bem-vindos ao CrescerCast, o podcast que te ajuda a crescer de verdade o seu negócio. Hoje estamos aqui com dois especialistas, donos de agência de tráfego aqui da nossa região, que vieram contribuir, trazer uns conhecimentos que eles têm aqui, que adquiriram nessa experiência de alguns anos, para falar sobre esse tema tão importante que o empresário tem muita dúvida e muito reclama comigo que estou lá no financeiro. Então, o empresário ele tem algumas dores, uma delas é gerar faturamento, é gerar venda. E gestão de tráfego faz muito sentido e é uma da engrenagem dessa área, né? Então, gratidão, rapazes, por estarem aqui conosco hoje. Quero que vocês se apresentem, contem aí brevemente sobre a história de vocês. Kelvin, Laércio, sejam muito bem-vindos. Prazer, Carol. Meu nome é Kelvin Pimenta, sou engenheiro de produção de formação, atuo nesse mercado de tráfego pago desde 2019. Estou aí há 7 anos, mais ou menos, atuando e o tráfego pago gera bastante resultado. Muito bom. Chegou chegando. Vai, Laércio, manda. Prazer, muito obrigado pelo convite, né? Meu nome é Laércio Silveira, eu sou proprietário da Guias, agências digitais aqui de Volta Redonda. Tô com experiência aí de 32 anos de experiência em tecnologia, gestão de projetos, gestão de negócios, consultoria e mais recentemente a agência, né? E que a gente cuida full service, mas a grande margem, o grande retorno nosso é no tráfego pago. E, por coincidência, também o grande retorno dos nossos clientes é através dele. Então, o tráfego pago, apesar de estarem dizendo por aí que está morrendo, é o contrário, né? Os meus clientes, nem o cliente do Kelvin estão Estão falando reclamando disso. sobre mais isso. vivo né? do que nunca. Nós temos aqui clientes em comum, gente. Eu posso dizer que ambos aqui geram resultado. E eu vou contar isso para não me esquecer de contar que a gente tem aqui o Laércio, que ele não conta, agora você vai contar. Dessa vez você conta, pode contar. Você que conta. Conta! Eu tenho uma experiênciazinha boa né, É muito legal de contar isso. Trabalhei em televisão, trabalhei na Globo por 29 anos e 6 meses, quase 30, na área de tecnologia. Lá eu me constituí, né? Eu comecei como estagiário técnico muito tempo atrás e passei por todas as carreiras dentro da Globo, dentro da área de tecnologia. Eu não falei contigo isso antes, nos bastidores, que eu apertei a mão do Dr. Roberto quando a gente inaugurou o Projac. Não contou. Eu conheço algumas pessoas. Olha que legal, cara. E Isso Big é muito Brother, legal. alguns carnavais Muito e tal. legal. E trabalhava justamente atrás das câmeras na área de tecnologia, cuidando de tudo, de toda a infraestrutura de tecnologia por detrás das lentes, né? E um orgulho danado, só orgulho, uma relação que eu tenho com a empresa de carinho absurdo e que também me agrega valor aqui dentro do meu negócio, porque contrata um ex-executivo de uma grande empresa, né, uma das maiores empresas do mundo, e que eu tenho muito orgulho de ter estado lá esse tempinho. Cara, é muito legal de contar isso. Eu falo pra ele que isso é muito legal de contar e ele poucas vezes conta porque ele é um cara, não parece, não, mas ele é tímido, sabe? Ele não conta muito, não. Então é legal de contar. Eu sou tímido. Eu já falei, vou repetir, é uma honra ter você aqui, tá? Não, é uma honra. Eu admiro seu trabalho. A honra é minha. Muito obrigado. Como nós jovens dizemos, ele é brabo. Você também, tá, Kelvin? É porque, cara, eu acho muito incrível pegar alguém... Você não é daqui, você é do Rio, né? Sou do Rio. Do Rio, vem morar na região. Foram 12 BBB, né? 12 Olha BBB, isso, cara. Isso é muito legal. 28 carnavais. E na cabeça de vocês, vale a pena investir em tráfego pago hoje ou não vale investir? Com certeza. Se dividam aí. Assim, eu acho que essa questão a gente volta naquele quesito do orçamento, né? Se a empresa hoje tem um orçamento, ela tem que ter um orçamento destinado ao marketing. E uma parte desse orçamento tem que ir para o tráfego pago, porque se você não aparecer hoje, é aquela velha frase, quem não é visto não é lembrado. Então, não tem como você hoje não ter uma verba destinada para investimento em marketing. Eu falo que, assim, quando o cliente chega até mim, eu conto que são três camadas dentro da empresa dele. Começa no financeiro, que vai para o marketing, o financeiro injeta dinheiro no marketing. O marketing gera lead para o comercial trabalhar. O comercial gera receita que volta para o financeiro. Essa roda ela tem que estar rodando o tempo todo. Então, se você não está investindo em tráfego pago hoje, ou em qualquer outro
canal ali, em televisão, rádio, panfleto, carro de som, você tem que estar fazendo algum tipo de barulho, você tem que estar aparecendo. Senão seu negócio tende a morrer, né? É posicionar a A marca, né? marca. Independente do lugar que você está, né? Mas Isso. posicionamento de marca. É, E para vale, você, vale Laércio? muito a pena, né? O tráfego pago é uma das ações dentro do marketing que é mensurável totalmente. Então, até Uhum, quando dá errado, você sabe por que que deu errado. uhum, Outras ações de marketing você não consegue medir com tanta clareza a uhum, efetividade dela. Então, tem nichos, por exemplo, na área médica, na área da saúde, que sem o Google Ads não funciona. Você vai um dia uhum, acabar com o teu negócio. A não ser quando você uhum. já está numa experiência muito grande, você já é um grande Posicionamento de cirurgião, marca. você já construiu muita coisa, aí é diferente. Agora, para uma clínica que precisa, que tem vários médicos, vários profissionais, uma clínica dentária, as pessoas estão procurando o tempo todo o seu serviço no Google, Uhum, sobretudo, e quem não está lá, eu tenho clientes que se param uma campanha do Google Ads na área médica, param de faturar imediatamente. Então, assim, uhum. é tão importante quanto isso. E tem cliente que começou a descobrir o bem do tráfego pago agora, e aí começou a É. faturar e entender que, pô, como é que eu não fiz isso antes? Então, não tem nada a ver, o tráfego pago tá morrendo. Quem está falando isso aí tá querendo vender outra coisa no lugar e não faz nenhum sentido. Papo de É vendedor, né? mentira, Tá na vendendo um verdade, né? SEO milagroso agora. Mas aí, Estão vendendo mas não outras. resolve tudo, mas não resolve tudo, E não por é que que tantos milagroso. empresários reclamam, gente? É. Quer falar, Gal? É aquele, é Porque aquele. muita Até gente chega parou para pra mim e respirar, fala, né, tá? Gal? Sim. Carol, eu já investi muito dinheiro, mas não me gerou resultado. Quero parar, não acho que esse negócio funciona. A O que gente, que acontece? quando a gente chega nesse cenário, o empresário, ele enxerga o tráfego como, ele vai fazer, alavancar meu faturamento. Mas não é só o tráfego. A gente tem que olhar toda a empresa, não só a questão do marketing. Tem a parte comercial, a gente até falou um pouquinho do atendimento. O que acontece no atendimento? Que eu acompanho na questão do varejo, e você deve sofrer isso também, Léo, na questão dos médicos e do dentista. É tirador de pedido, pô. É. Boa. Vender é Boa. diferente de tirar pedido. Tem uma coisa que Uhum. tem que ficar clara, que tem hora que não tá clara. A venda é Aí consultiva, quando ainda você. mais se for um O empresário serviço. na minha frente na reunião, que eu gosto de fazer reunião presencial, fala: não funciona. Pega o seu WhatsApp pra mim. Pô, meu amigo, olha aqui o seu atendimento. Será que é realmente é o Uhum. tráfego, é o marketing que não tá sendo? Você tá botando energia no comercial? Aí quando é varejo, eu falo, cara, como é que tá a compra? Você tem que ir lá e analisar a compra. Como é Uhum. que você está negociando com o seu fornecedor? Você está com um preço bom? Você está com a margem legal? Você está com a estratégia de venda coesa? O tráfego vai pegar isso e vai potencializar. O tráfego acelera o que já é bom. Se E o que tiver for ruim, ruim vai tende a não potenciar. funcionar. Porque as pessoas analisam o tráfego como uma só engrenagem solta. Não, mas tem que estar várias engrenagens funcionando ao mesmo tempo. A parte de conteúdo, hoje, assim, se você for falar de performance no digital, você precisa estar com a parte de social media rodando muito bem feita, a parte de tráfego pago rodando muito bem feita, uma IA fazendo atendimento e qualificando, e um CRM registrando e fazendo Tudo isso. follow-up para fazer a questão da venda. Se você não Isso. tem essas 4 grandes macros engrenagens funcionando, esquece. Só que foi Uhum. igual o Laércio falou aí. Só o social media você tem infinitas tarefas. Então não é de hoje para amanhã Inúmeras. que vai funcionar. Então você tem que estar com todos esses processos mapeados e entender o que não está funcionando no momento. Põe energia naquilo, foca em fazer funcionar. Primeiro passo, foca em fazer funcionar o social media. Funcionou, vai para o tráfego. Funcionou, vai para atendimento. É uma coisa por Funcionou, vai para o vez. CRM. Não tudo ao mesmo Tá tempo. tudo ao mesmo tempo que não vai funcionar. A Ótima tendência dica. é essa, o empresário Fica sentar e aí de falar, não dica tá pra funcionando. vocês, tá? Fica aí. Anota. Já chega no podcast anotando tudo. E você, Laércio? É o que a gente comenta, né? O objetivo principal do empresário tem que ser traçado logo de início. Uhum. Se ele não souber muito bem o que ele quer e não entender que ele está dentro de uma organização mínima ou dentro do caos, vai ser difícil o tráfego pago funcionar. Uhum. Kelvin acabou de falar, ele acelera, Uhum. mas ele pode acelerar o que está já caótico, então acelerar o caos. Então, assim, Você você, acha que eles reclamam porque não estão estruturados? É na isso? maioria das vezes, tem uma revolta que não está conseguindo resultado com tráfego pago Uhum. e a gente entende, compreende, se coloca com empatia, mas na maior parte das vezes não é o tráfego pago. O tráfego pago não funciona sozinho. É como se tivesse uma Concordo. ponte e que você tirou a última viga. E aí o tráfego Já pago era. levou ali até ali, depois tem um pedaço da ponte que não tem asfalto, e dentro da ponte Rio-Niterói lá, na Baía de Já era. Guanabara, que você vai cair. Então, assim,
a gente não faz milagre, a gente leva o lead qualificado para o cliente converter, fazer a conversão final, que é a venda. E se não tiver minimamente estruturado, não vai rolar. E não é culpa do tráfego pago. Então, assim, reclamam que não dá resultado muitas vezes e a questão está dentro da empresa. Tanto é que a gente não começa a fazer estratégias sem organizar minimamente aquilo ali. A gente pega cliente que está desorganizado, pega. E a gente tenta, junto, tentar organizar os canais digitais. Também não é função da agência de marketing organizar como a pessoa entrevista, como é que a pessoa contrata, se ela está preocupada com um plano de cargos e salários mínimos, se tem, se tem retenção. Cobra da gente ainda. Se tem, aí não adianta gritar com a agência do tráfego pago se ela não tem uma política de retenção mínima, se ela não consegue fazer uma avaliação. A gente estava falando mais cedo. Ficha de avaliação do Google. Quem tem que fazer é a ponta que está lá entregando, lá o motoboy, ou então que está no balcão. Se ninguém fizer, não vai sair da IA. Né? Você não vai pedir a IA, avalie aí para mim. O cliente não vai acontecer. Então, muita coisa depende do nosso cliente. Muita coisa. É um trabalho feito a muitas mãos, né? Quando a gente vai... Qualquer atendimento que eu faço, gente, qualquer fechamento de venda, eu falo exatamente isso. É a mesma coisa. Com todas as agências de tráfego, de marketing, eu falo, cara, eu sou a primeira pessoa que você tem que ter como parceiro. Porque é um trabalho feito a várias mãos, 10 mãos. Sim. É a gente, o cliente, os funcionários e afins, né? Todo mundo junto. Nosso segmento é muito parecido. Eu tenho uma teoria que eu acho que o empresário... Eu vejo muito empresário assim, quando o cara vai empreender, ele vai abrir uma empresa, normalmente ele tem mais esse range de vendas e de marketing. É onde ele foca mais. Todo o restante ele esquece. Ele não vai lá para, vamos dizer, lá para operação, sujar a mão de graxa, ele deixa a operação ali, tende a delegado e largado. E é onde que começa a morar os problemas. Daí ele fica botando toda a energia no marketing de venda e esquece da operação. Tá? Eu tenho um ponto lá na agência muito positivo por conta da minha formação. Eu trabalho muito mais a minha operação do que a questão da venda em si. Meu comercial é bem assim, é indicação, eu rodo só um depoimento e tal, porque meu foco todo é fazer a minha operação rodar e tá do jeito que eu olho para ela e falo assim, rapaz, agora não tem como ter problema aqui, não tem como ter erro. Né? Então, eu vejo muito isso acontecer. E quando eu falo isso com os empresários, eu falo assim, cara, tá, beleza. Aí, quando a gente fala de compra, já é uma coisa que o cara não gosta tanto, porque ele tem que se... comprar, tem que negociar com o fornecedor, ele não quer botar a mão na massa. Aí já gera um atrito. Aí vai falar de logística, né, atendimento. Ali o cara também não vai. Vou contratar o melhor de logística, mas se você não tá lá cobrando, vendo as tarefas que estão sendo executadas, também vai demorar a entrega. Aí vai acontecer, vai morrer lá no Google meu negócio um depoimento ruim sobre a sua empresa. A pior coisa. Aí você só vai perdendo ranqueamento. Então é esse global que faz realmente a empresa não ter resultado, não somente o tráfego pago. É todo o contexto. Bem, olha o que a gente, empresário, pensa. Você vai lá, subiu a campanha bem produzida. Vamos dizer assim, tô lá na sua agência, a gente subiu a campanha bem produzida. O meu ticket médio é 2.500, 3.500, tá? Então, a gente tem essa variação, depende muito do produto que a gente está vendendo ali para aquele cliente. E do momento do cliente também. Mas imagina, se eu tô colocando ali, eu vou trazer pessoas qualificadas. O meu custo por lead vai ser mais alto. O meu, em média, 40, 50 reais. Tá? E não é tão alto assim. Não. Tem empresas que tem mais de 100 reais ali só de CPL, né? 5, tem cliente que é 40, tem cliente que é 300. 150. Por que na sua visão demora para tracionar o tráfego? Porque você precisa, assim, não demora porque demora porque você precisa que as campanhas gerem um aprendizado mínimo. Você precisa que você, como gestor de tráfego, possa influenciar... entender o que está acontecendo ali e influenciar para que aconteça da melhor forma. E você, às vezes, erra. A agência erra. E a gente erra, às vezes, junto com o cliente, que não explicou para a gente o que... algum detalhe do negócio, ou então, público. Ou então demora para dar o feedback para a gente do que está acontecendo na ponta da venda, porque o tráfego pago é gerar o lead mais qualificado possível para que, no final, a área comercial possa transformar em venda. Muitas vezes, o cliente reclama que não está vendendo porque a área comercial dele está abandonada. É o que a gente falou, você pegar um problema, você só amplifica o problema. Então, demora por vários motivos. E, às vezes, a maioria das vezes, o motivo não é o tráfego, o motivo é a parte comercial. Mas pode ser o tráfego, porque tem... Muitas vezes eu tô com um cliente no leilão do Google Ads em primeiro lugar, terceiro. Entra um grande player com muito dinheiro,
e a gente vai para sétimo, oitavo, 2 grandes Uhum. viários. Acontece Então, assim, Diário, ramo muito. de hotel é Então a nossa, gente, velho. Verdade. É os aí a grandes. agência que não acompanha, Uhum. não Deixa vê. lá. Quando vai ver, já era, Uhum. perdeu. Aí o cliente Boa. vai ver depois que começou a esvaziar o consultório, ele vai Uhum. ver que parou de vender no varejo. Por quê? Porque ele não acompanha, a agência não acompanha, todo mundo abandona. Então, assim, o demora é muito relativo. Se Depende tiver do modelo de negócio acompanhamento, também? Você acha que depende? depende do modelo. Tem negócio que tem Sim. uma curva de experiência para o tráfego muito mais. Por exemplo, eu faço LinkedIn Ads. O LinkedIn Queria Ads chegar nesse é ponto. outra parada. É outro já. É outro universo, outro né? universo e que existe uma, entre aspas, demora para você começar a vender. Mas quando você vende, você está vendendo um ticket médio muito maior. Mas o Uhum. objetivo do LinkedIn Ads é totalmente diferente do Meta e do Google. Então, assim, eu já recebi aqui da região. Faz um orçamento aí para o LinkedIn Ads. Primeiro que eu não faço orçamento, assim, eu faço reunião de briefing, tento entender o cliente, faço As anamnese dores. de tudo, depois eu faço orçamento. E faço a reunião, eu não mando orçamento para ninguém. Então, eu mando orçamento aí do LinkedIn Ads, que eu vi que aqui no teu perfil que você sabe fazer. Aí, não mandei no orçamento, que eu tenho que entender. De repente, ele nem Uhum. precisa do LinkedIn Ads. Proposta de serviço no WhatsApp não existe, gente. Já É, peguem já a dica aí, não existe. já passei dessa fase. Mas Mas isso- assim, você precisa estabelecer com o cliente primeiro, que eu sempre falo isso, o objetivo. Traçando uma boa anamnese, a chance de dar certo é muito maior. Mas você acha que para empresa de serviço Uhum. leva mais tempo para tracionar no tráfego do que um comércio, um restaurante? Depende da empresa. isso aí. Pode, Você acha desculpa, também? pode. Pô, deixa eu entrar nessa que essa aí é Pode, boa. por Essa favor. aí é onde. Aham. Qual que é o Porque eu problema? O acompanho serviço o nicho. normalmente não funciona. A galera do serviço é aquele A gente fica médico. pé da nada, vida. Mas sabe por quê? Vocês não entendem o básico do marketing digital, que é o do Érico Rocha, nível de consciência. Eu sim, claro, óbvio. Tem que Aham. trabalhar nível de consciência. O Sim. médico, ele quer encher a agenda dele amanhã, sem trabalhar no nível de consciência. Tem que trabalhar topo, meio e Fundo de fundo. funil. Não aham. adianta, é diferente do varejo. Eu tenho uma carteira de cliente, 80% deve ser varejo. Varejo, aí a pessoa fala, varejo é preço preço-produto. Não, minha primeira reunião com o dono do varejo é assim, meu amigo, como é que tá o compras? Uhum. Qual que é a sua estratégia? A gente chama de, desculpa os termos, mas é porque eu sou muito varejista raiz, é o boi de piranha. Qual que é o seu boi de piranha? Uhum. E você tá treinando seu time comercial para quando o cliente chegar na sua loja, atrás do boi de piranha, tem um outro produto do lado para você tirar do boi de Ticket piranha e médio. botar com um ticket, Aham. uma margem maior. Aí vamos Uhum. pro seu financeiro, a margem maior. Uhum. Aí a gente trabalha com três variações ali. O para atrair o cliente, às vezes com a margem até zero, só que depende muito da sua estratégia Uhum. comercial. Você atrai esse cliente com margem zero, mas você tem que fazer seu time comercial, botar ele para uma margem normal ou com uma margem Aumento do absurda. ticket ou upsell, né? Aí é onde você Uhum. faz o lucro. Por varejo, Sim. o primeiro alinhamento É que o a gente tem com os produto de varejistas é isso. prateleira. Entendi. Aí eu tô falando de tráfego aqui? Não. Tô falando de estratégia de negócio, modelo Estratégia de de negócio. Agora, Aham. quando a gente cai pro serviço, o serviço ele é complicado por conta disso. Você tem que ter uma audiência qualificada, uma audiência quente. Por isso que se produz conteúdo. Porque se Uhum. não era só fazer um patrocinado, minha consulta R$10,90, você não vai trazer o público que você quer. Só, eu Boa. quero um público. Aí eu vejo o high ticket. Eu Vem quero um muito sobre público- audiência, né? No É muito serviço sobre é muito audiência. sobre É muito audiência. sobre audiência e sua Cada vez estratégia. mais eu percebo isso. Sua É. estratégia de conteúdo. Qual que é a sua É. estratégia de conteúdo? Aí Uhum. você tem que gastar uma verba para trazer mais gente para dentro do seu perfil. Aí tem que trabalhar o stories. Por que o stories funciona? Porque a pessoa fica... Uhum. Se você somar a quantidade de stories que a pessoa consome de você, Uhum. cara, dá um número absurdo. Uhum. E nos seus stories, se for estratégico, você tá elevando o nível de consciência o tempo inteiro. Então Uhum. a chance de você vender pelo seu Muito orgânico, maior. que o pessoal fala, o orgânico funciona mais do que o tráfego pago na prestação de serviço. Não é Depende. porque você está trabalhando melhor sua audiência. Só que Uhum. você tem que fazer o tráfego alimentar essa audiência e talvez O criar remarketing. eventos para você realmente, efetivamente fazer uma venda. Mas eu Boa. acho que o erro principal do pessoal do serviço é esse, não entender que ele tem que gastar um tempo construindo audiência para depois vir uma oferta. Não E é só gastar colocar uma o tráfego audiência direto. onde que mais não funciona também, ticket alto. O cara tem um ticket, quanto que é seu ticket? 2,5, 3,5. Então, seu ticket é mais alto. Então, Uhum. você tem que mapear na Mensal. cidade, se a sua ideia é pegar Barra Mansa e Volta Redonda, quais são os melhores bairros? Boa. É isso. Aí você gastar dinheiro de vídeo view nos melhores bairros, falando com o empresário. Ó, você é Uhum. empresário, batendo na dor. Que a gente só trabalha com duas situações, ou é dor ou é Ou é desejo. desejo.
Aí Uhum. bate na dor do cara, ó, você que tá com seu financeiro desorganizado, vai acontecer isso, isso, isso. Aí ele vai começar a te escutar. Ó, Uhum. você que tá com o DRE ali, você tá vendo seus números, não tá e tal, vai batendo na dor dele, que ele vai começar a te acompanhar, vai te ver seus stories, do nada ele, pum, bateu aqui. Mas é uma jornada mais longa, Uhum. não é de hoje para amanhã. Serviço, ele tende a Leva ter uma muito pernada mais tempo. longa. 3, 6 meses para você converter um cliente. Eu sei por causa da minha agência. Você também Eu é só serviço, rodo, né? a gente Vocês também é são. serviço, eu só rodo meus depoimentos. Pelo meu depoimento, que eu tenho um validador. Aí você Uhum. tem que descobrir o que vai te validar. Uhum. Qual que é o É validador? teste. Aí achou seu validador, você roda ele, traz gente, daqui a pouco esse cara aparece pra você. Isso pro Meta. Uma vez a gente estava até conversando sobre isso, Lécio, tem muito tempo, nem sei se você Sim. lembra, Eu ia comentar, mas a gente falou isso eu ia sobre comentar, redes sociais, as serviço redes. roda e vende. Uhum, No mas. tráfego. Mas assim, tem que. A plataforma, sem entrar no tecnicismo, é muito Uhum, importante. uhum. Assim, o Meta Ads, ele tem um objetivo. O Google Ads tem outro Entreten... objetivo e depende do Uhum, momento do cliente. Mas assim, uhum. tem por aí médico que está fazendo Meta Ads só. E Então, converte, assim, outro só converte no Google, né? não, então assim, tem médico que está fazendo Meta Ads só. Uhum, Isso não funciona. Vai uhum, funcionar, uhum, vai gastar dinheiro à toa, um pouco, vai entrar, mas uhum. assim, dor é no Google. Então, assim, as pessoas precisam. Mas aí tem que tentar entender, a gente tem que tentar explicar isso para os empresários. Uhum, Mas, assim, tem muita gente que está fazendo tráfego pago no canal errado. Cada canal é para cada um tipo de serviço. A uhum, maioria dos meus clientes são serviços, né? uhum. É. E vende, e estão felizes, Uhum. porque a gente usa a estratégia correta. A gente tem que entender o que o cliente está fazendo para usar a estratégia melhor possível. O colega falou, fazer tráfego pago, apertar o botão, tá fácil. Fazer tráfego pago estratégico, entender Uhum. como a gente tenta compreender E encontrar o o público, né, gente? roadmap, a jornada do cliente, assim, Uhum. É mais é complicado. difícil. E às vezes ele nem sabe. Eu pergunto nas reuniões de briefing, qual é o teu público-alvo? Ele deve perguntar também. A pessoa, o empresário nem A sabe. Não maioria não sabe. A sabe. maioria não E a sabe. gente Bizarro constrói isso junto. E serviço, É, então. a gente constrói junto. Então, assim, como é Cara, que eu vive uma faço para o utopia. teu público-alvo? E aí a gente descobre muitas vezes dentro das plataformas qual é o público e vai alimentando isso para que a performance realmente para ele, dentro do público-alvo, que ele descobre junto com a gente, junto das campanhas rodando. Porque ele não conhece. Então, comércio e restaurante converte mais rápido e tem mais resultado que Muito mais rápido. serviço. Muito mais Muito rápido. mais rápido. Concorda? Muito mais rápido. Também Porque sempre achei porque isso, existe a gente. jornada de venda. As pessoas, Uhum, o primeiro jornada da passo que venda. você tem que Uhum. pensar é na sua jornada. Aí o cliente chega na gente, assim, qual que é a sua jornada de venda? Ah, não sei. Todo usuário, quando você for comprar qualquer produto, você tem uma jornada. Você vai ter que fazer uma pesquisa. Igual ele falou, o cara vai no Google. Hoje tá voltando, né, não sei se é a agência do colega que faz, mas tá voltando a questão do SEO. Por causa Uhum. das IA, pô. Hoje não tem como um médico, por exemplo, não ter um site institucional com um blog e tá postando no YouTube conteúdo, porque vai ranquear na IA. Uhum. Porque hoje, quando eu tô com dor, o pessoal tá indo aonde? No chat. Tá Uhum. diminuindo as questões da pesquisa. O problema de só você depender do Google, aí é onde tem que entrar a estratégia e fazer a análise e verificar se realmente só vai trabalhar o Google. Porque o Google tem a quantidade de pessoas que pesquisa e no range de volta redonda, talvez o serviço é muito baixa. Aí você tem que Nossa. fazer o quê? Aumentar o nível de consciência no Meta para aumentar esse número aqui. Nos 6 meses, complementar. Aí a estratégia se Eu ia complementa. fazer essa pergunta. Mas não dá para fazer um que não tem nada Que a não ver tem nada. contigo. Aí, assim, a Aí gente jogar um complementa. LinkedIn lá. O LinkedIn ele costuma ser mais específico. Eu só rodo Aham. LinkedIn para quando o cara quer vender para a profissão. Que lá é muito mais fácil você segmentar profissionais. Pra quem é Pra achar CLT, né? as profissões Uhum. engenheiro, o próprio médico quer vender para médico, tem que rodar LinkedIn. Vai estar o CPM mais caro, o lead mais caro, mas é muito mais qualificado. Uhum. Você encontra as profissões muito mais fácil. Na visão de vocês, o que uma empresa tem que ter de mapeado de marketing, né? Quando a gente fala estratégia total, tá? Falando além de tráfego. Na minha visão, tá? Vou compartilhar o que eu penso para vocês trazerem a visão de vocês. Para mim, a estratégia de marketing da empresa, ela tem que ser mapeada primeiro pela comunicação, posicionamento, autoridade, né? Estabeleceu isso? Onde que eu vou estar? Quais são os meus canais, né? Vou estar no Instagram, vou estar no TikTok, vou estar no LinkedIn, vou estar no Google. Onde que eu vou estar? Né? E depende se é serviço, se é produto, né? Se é varejo, se é restaurante. Na visão de vocês, para cada um desses nichos, como que é essa estrutura? O que o empresário deveria adotar que hoje ele não está adotando, por exemplo?
Story eu sei disso, tá? Eu sou a favor do 360. Tudo depende do seu bolso. É Como é esse que o eu ponto. como é que Esse é o ponto, aham. Quem não é visto, Puxei bem. Por quê? Cara, você tem que pensar em global. Eu tenho clientes que a Aham. gente para assim, cara, vou fazer meu aniversário, eu vou colocar Rede Globo, vou colocar rádio, vou colocar panfleto, carro de som, Google, Tela. Meta, YouTube, tudo. Uhum. Vai depender do seu orçamento. Qual que é o seu orçamento? Como é que eu quebro o varejista? O varejista, ele gasta muito dinheiro com panfleto. Muito Aí, dinheiro. eu pego pro varejista e falo assim, olha só, pra você alcançar 1.000 pessoas no Meta ou no Google, você vai gastar no máximo aí R$5, pô. Com R$5 hoje, você faz Tanto que o o quê? PAP morreu. Não faz. Nem é da época desse PAP, né? Nem é da época dele, né? Você é da época do PAP? Do porta a porta? né? Ah, PAP. Tanto que não existe Galera, mais. Ainda tem gente que faz. Tem gente que faz. Tem. Pessoal Investe, mas muito Os menos. dentistas fazia pra os caramba, ficava ali representantes. embaixo. Às vezes o liga Amaral um cliente Peixoto. pra mim, lá tem uma pessoa oferecendo o Google aqui por R$100 por mês. Fecha com ele. O pessoal da Stone também faz O muito, pessoal, maquininha. o pessoal das maquininhas. Eles vão. aham. Mas aí eu entro muito nisso, cara. Hoje, o digital é o mais democrático e mais barato. É a maneira mais barata de você anunciar o seu negócio. Imensurável, né, cara? Imensurável. né, cara? Ah, a Globo não funciona. Funciona pra caramba. Só que você tem que ter uma estratégia e um orçamento mais largo pra trabalhar a Globo. Se tem, beleza, faz tudo. Faz rádio. A rádio não funciona. Se não tem funciona. muito orçamento, Aí eu vou de Vamos digital, que é o segmentar. mais barato. Digital. Não tem outra mídia mais qual barata que rede o digital. social? E aí foi como um amigo falou, cara, depende. Se eu sou médico, eu trabalharia muito bem o Google. Dentista, trabalhar o Google, porque as pessoas com dor tendem a pesquisar ali no Google. E hoje, com a IA, eu vejo que quase ninguém trabalha essa questão do blog, cara. O blog é uma parada tão simples de fazer hoje por conta da IA, Ainda existe, os gente? artigos. Existe Existe e funciona. Funciona. Aí hoje eu vejo muitas pessoas tendo resultado com blog e contratando... Copywriter. Aquela profissão que você vai comprando matérias, como é que é? Relações públicas. Relações RPs. públicas. RP, isso aí. aham. Você contrata um RP, É verdade, aí você bem lembrado. sai uma reportagem lá no Metrópolis, aí não sei o que, verdade. Isso tudo ajuda a ranquear agora. Então, medicina, odonto, arquiteto, todas essas profissões que precisam de reputação, tem que estar com um site muito bem desenhado, Boa. com uma dor, o meu cliente tem problema, não sei, sei lá, fazer clareamento dental. Cara, um artigo de 2.000 palavras muito bem feito, muito bem ranqueado para SEO, aí compra lá, contrata uma RP para sair que você é o melhor dentista de clareamento da região sul-fluminense. Isso tudo, na hora que a pessoa digitar na IA ou digitar no Google, vai ranquear. Então, você tende a ter um tráfego orgânico bem mais qualificado. Aí, se você Boa. tem um ads ligado para remarketing, quem chega ali na sua página, você já começa a converter mais. Então, é uma variação de estratégia. Você enxerga que quem é comércio, setor alimentício, o Meta funciona bem? Funciona. Bem mais do que Google? Restaurante, geração de desejo, né? Quando você quer gerar um desejo para encher a sua casa lá, o Meta, ele funciona bastante. E hoje eu uso duas estratégias macro para gerar desejo e gerar brand, né? Gerar a sensação da marca. Tanto o Meta quanto o YouTube. O YouTube também, o vídeo do YouTube é muito barato, tá em torno de 0,01 centavos. E o Shorts tá bombando, né? Shorts bombando. E outra coisa, as pessoas estão assistindo o YouTube na televisão. Tem muita gente que acha que tá vendo ali, você tá pagando o YouTube com R$300, você aparece em Barra Mansa quase toda e em Volta Redonda também. Porque os 5 primeiros segundos é de graça. Você não paga, só se a pessoa assistir. Então, você tem 5 segundos de impressão, você sabendo disso, você vai colocar a sua melhor comunicação aqui e vai rodar para 100.000 pessoas, ele vai aparecer. Com um orçamento ali de R$500 a R$1.000, você consegue fazer. Só que não é uma coisa que vai te gerar lead, mas vai te gerar um baita brand. Aí, se é varejo, você põe suas 3 principais ofertas ali, sua isca. Coloca a isca logo no começo. Tende a lotar sua loja. Aí você faz isso tanto no YouTube quanto no Meta e trabalha os remarketing. A probabilidade de dar certo é muito alta. Assim, Visualizei. não Eu- fica eu ia- Visualizei. Eu ia complementar assim, depende Que do você- negócio. O core, o que é o core para um médico, vamos dizer assim, ou para uma clínica médica? A gente precisa ter o core. O core é o site. Então a gente tem que produzir um bom site. Aí Bom site. tem gente que não tem uma ficha no Google. Aí a Muita galera gente. não quer investir no site também. Que não quer investir. Meu O amigo, site é besteira. E olha que hoje em dia a gente com a IA faz rápido, diminui muito o custo de vocês. não fala isso, cara. A gente- Não, mas é verdade, Não cara. faz nada, Não, é não é verdade. assim. Não, a vida de vocês é muito mais É leve muito com a mais IA. leve. Vocês conseguem reduzir o custo e ter um aumento de...
claro, vocês vão, para um site, vocês vão cobrar um valor menor. A precificação de vocês é mais justa, né? E aí vocês vão aumentando o valor para o cliente de outras formas. Sim. Tem que ser, gente. É, Hoje em dia. Não, hoje em dia Vamos lá, ficou mais Eu simples. faço, pô. o site é o core, Uhum. mas tem gente que não tem nenhuma E estratégia nem para fazer quer. site, porque site não é só, É, tem não que ter é a só um monte copy, de a foto. estrutura. E alimentar, O site, não, o site tem SEO, né? Uhum. o site tem uma infraestrutura por detrás. Tem cliente que pega site aí na Hosting, falando aqui, não devia falar de nome, mas aí de uma... Já falando, depois não já podia falar. corta aí. Hospedagem, né? É uma hospedagem gratuita que fica 5 dias fora. Então, Uhum. Lento, né? o site tem que estar no ar, tem que ser rápido, tem que ser responsivo, tem que ter palavra-chave do Google, tem que ter um monte de coisa. Então, não é só Uhum. o site. Uhum. Fazer o site na IA tá tranquilo. Com 12 anos de idade você já está fazendo. A questão é fazer um bom site para gerar Uhum. resultado. E acompanhar o que está acontecendo através do tagueamento que existe, né? Existe uma série de tagueamentos para isso. Então, para serviço, site, tem que ter um site, Uhum. né? Se a gente for falar de uma pizzaria, precisa ter site? Não, Não. não necessariamente. Uhum. É bom ter? O colega falou, podia ter tudo, se tiver orçamento para ter tudo, ótimo. Mas assim, a gente tenta entender o que o cliente pode fazer naquele momento. Então, Uhum. posso fazer um site? Fazer Google Ads sem site? Não existe. É Não tem besteira. como. Não vai No conseguir. mínimo um LP. Mas existe gente vendendo por aí. Então, a Uhum. gente tem que fazer um site. Existe uma ficha, existe o Google Ads, existe o Meta Uhum. Ads. Vai depender do serviço. Tem que ter uma boa rede social. Não adianta, muitas vezes, você fazer um tráfego pago e a gestão da rede social está largada, abandonada. Não Não adianta. posta um stories. Então, você tem que alimentar minimamente a rede social para Uhum. poder fazer com que todo o ambiente se conecte e funcione. Hoje o Google se conecta ao Instagram, eles se falam. Sim. Então a gente precisa Só ter dar todo, o check dentro das a gente precisa ter todo configurações. o ambiente, Sim. Digital. os canais falando a mesma coisa. Tem gente que tem Uhum. o Instagram tem um nome, o Facebook tem outro, o Google Meu Negócio tem outro, o site fala outro nome, o domínio não fala com nada. Então, assim, isso é estratégia. Você montar uma Uhum. estrutura Boa. de canais digitais que façam você vender. O tráfego pago é mais um. Mas, assim, o orgânico é tão importante quanto. Uhum. O pago só acelera. E o resultado é médio prazo, né, gente? Um bom É. tráfego, né? E com a estratégia certa gera resultado rápido. Pode gerar. É porque, ó, pega Rápido assim, 6 meses, até 1 ano que eu quero dizer, né? Olha- Às vezes olha o- menos. Mas às vezes perpetuar isso, menos. que é o mais importante, né? Ninguém constrói uma empresa para durar 6 meses, 1 ano, né? É que a gente legado. subestima o marketing de maneira geral. Olha o que o amigo falou aqui. São tantas áreas e tantas coisas que tem que estar alinhada que não é rápido que vai estar tudo Não isso é. alinhado. É um Uhum. trabalho, vou ser sincero mesmo, que eu vejo que as empresas que amadurecem e têm um ROAS consistente, é 2 anos de trabalho, pelo menos, Uhum. otimizando o tempo inteiro. Eu ia fazer uma Melhorando o pergunta sobre gap. ROAS, inclusive. Você não consegue começar agora e amanhã já tá com tudo isso que ele falou correto. Você vai estar com seu Uhum. site com SEO bom, Uhum. você vai estar com seu orgânico bom, você vai estar com seu tráfego rodando direitinho, você já entendeu quais são os criativos que tem resultado ou não. Não consegue em 3 meses fazer isso. 3 meses é só um apontamento. A gente Uhum. precisa de um range de pelo menos 1 ano, 2 anos. Hoje lá na agência Uhum. eu avalio muito quem eu vou colocar para dentro por conta disso. Já caí na bobeira de colocar alguns clientes de e-commerce que o cara começou e-commerce hoje. Cara, nunca mais pegou e-commerce imaturo, porque não dá, pô. Se o dono do e-commerce não tiver uma mentalidade boa, que o cara construiu o e-commerce dele lá, ninguém conhece a marca dele, e ele já quer sair vendendo, pô. Não Já vai quer fazer vender. 100 mil com 6 reais um sonho. É melhor ele ficar só no marketplace. Exato, que hoje o marketplace faz isso. Aham. Você realmente, o Mercado Livre, você não precisa ter toda Não. essa Shopee, estratégia, não Shopee, precisa. não. Você vai jogar lá, vai gastar um dinheiro no ads deles lá também, vai sair venda e vai te dar um ROAS bom. Então, Eu tenho um empresário cliente que até hoje ele não investe em tráfego pago. sim. Porque os marketplaces dele dão muito resultado. E vale tão a pena que ele botar dinheiro em tráfego e tá rasgando dinheiro. Só qual que é o- só Ele vai qual que é o- amplificar, claro, só mas qual se ele que é não o- tiver como atender, não adianta, né? Ele Só queima. que qual que é o problema dele? Eu fui na imersão da Wana, que é da Saint-Germain. Pô, a Wana, ela trabalha muito bem o marketplace e trabalha muito bem o site, porque aqui Muito ele bom. perde 20%. Se ele pega 20% e taca em tráfego, Concordo. constrói um site, o site da Wana eu uso de Vulgo quem tá no referência. iFood também. Exatamente, Uhum, mesma coisa no mesma iFood. ideia. Eu falo assim, cara, o Uhum. site da Wana, qualquer cliente de e-commerce fala, ó, um dia que você chegar nesse site aqui, aí, meu, a gente vai ter... Porque tem uma parte do site que a gente chama de CRO, que você tem que analisar, porque o site é o que faz a venda. É como se fosse o vendedor de quem tem e-commerce. Então, a nuance de o tráfego funciona ou não, vai muito no modelo de negócio. Você tem o varejo, você tem o serviço, você tem o e-commerce, você tem o infoproduto. Cada um tem uma característica.
Boa, você puxou uma coisa interessante. O que vocês estão observando sobre ecossistema? Porque eu tô vendo os empresários montando ecossistema. Já Uhum. repararam isso? Eu sei que esse não é um assunto direto ao tráfego, mas é uma coisa que está interligada, porque muitas das vezes o empresário está ali com bons produtos, ele está vendendo produto. E ele quer aumentar, inclusive conheço vários na região, ele quer aumentar o posicionamento de marca dele, ele começa a prestar um serviço, aí ele cria um infoproduto, ele vai criando outras cadeias ali para alimentar o mesmo cliente. Eu Não acho, sei se vocês têm algum cliente assim. eu acho sensacional e até indico nos meus clientes se for feito com qualidade. Porque é muito É trabalhoso, muito trabalhoso gente. e tem que fazer com qualidade. Por quê? Aumentar a margem. Que eu tenho um Aumenta o cliente que ticket médio. ele é varejo, do varejo ele consegue colocar uma outra Uhum, empresa de serviço, que aqui ele uhum. vai aumentar o ticket médio, aumentar a margem e vai ganhar mais dinheiro no final do dia. Que na minha Sim. visão também, empresa é feita para dar dinheiro. Quem tá empresa aí, tá empatando, Empresa dando não é ONG, prejuízo, né? Eu não volto existe. para o objetivo. O Uhum. que eu recebo de empresário e empresária nesse nicho que você falou? A pessoa está colocando para a vida dela de quase 20 horas de trabalho o tempo todo, aí fica infeliz, fica revoltada que quando as coisas não Uhum. dão certo. Então, assim, nem tudo é dinheiro. Nem tudo é. E aí eu falo, olha só, você está indo por um caminho que não vai dar para você continuar assim muito tempo. O que você Uhum. quer? Começa a se envolver com muitos É business. porque vê um monte de mentor, É, empresário, isso é tentador. isso é tentador. Só Uhum. que tem muita gente que está muito decepcionada depois que Uhum. começa. Primeiro, às É. vezes até dá certo, mas a tua vida pessoal não dá, né? Porque Não você não dá, isso consegue não é ter sinônimo de 48 horas de sucesso. dia, você não consegue Uhum. dar atenção mais à família, ao seu filho, às coisas, a Deus e tal. E aí você entra num ciclo que você Concordo. não consegue mais voltar. E muitas vezes quem te abraçou ali já não te quer mais porque você já não dá mais a atenção que você dava, porque a Uhum. pessoa fala com pessoa. São conexões de pessoa para pessoa. Então, assim, tudo volta para o objetivo. Qual é o teu objetivo? Você quer vender infoproduto nessa altura do campeonato e ficar rico? Aí eu falo, isso aqui É o Uhum. sonho do mentor, todo mundo tem. Fazer o isso 6 em 7. Vou fazer algumas perguntas meio bate-pronto, só para observar as opiniões de vocês sobre esses temas que a gente está conversando, né? Uhum. Como que a gente sabe se uma venda realmente aconteceu por causa do anúncio ou se aquele cliente já compraria organicamente? Existe um risco de as plataformas levarem crédito por vendas que aconteceriam de outra forma? Porque é uma dor minha. Muitas das vezes a gente coloca o tráfego lá, o cliente vem, mas ele não vem pelo anúncio. Uhum. Ele muitas das vezes abriu o Instagram, ele ficou um tempo ali, aí ele começou a seguir o perfil, etc e tal, só depois de um tempo que ele vai entrar em contato. Não tem como, a pergunta é, tem como a gente fazer esse rastreio, como que é feito, né? Depende, na minha opinião, depende do modelo de negócio. E-commerce Aham. tem, infoproduto tem. Negócio legal de serviço vai variar. Tem como você tentar traquear, sei lá, eu acredito que 90% você pega, mas vai escapar algum Sempre percentual vai. e hoje eu falo que é o seguinte, existe uma métrica no Google Analytics que é o Cross Network. Então são vários pontos de contato até você comprar de um cliente. Eu tenho Boa. um cliente lá em São Paulo que é a Sônia da perfumaria, ela tem mais de 50 lojas, a gente roda e-commerce dela lá. Assim, no Meta, a gente roda topo, ganho de seguidor e video view. Só que quando a gente foi avaliar o Cross Network, muito do primeiro contato com a marca tá lá, tá no Meta. Se a dona olha lá e o ROAS do Meta é muito menor do que o ROAS Uhum. do Google lá das PMax. Se ela fala assim, cara, o ROAS do Meta é ruim, vamos cortar essas campanhas, eu perco o primeiro impacto. Então as pessoas, às vezes, Uhum. ela vai te ver no Meta, só que ela ainda Vai não vai levar um comprar, vai levar um tempo tempo. Aí pra vai no compra. YouTube, vai ver lá alguma coisa sua, depois vai no Google, pesquisa sobre você, entra no seu site, depois volta pro Meta, consome stories. Então são vários pontos. Hoje é multi, né? Multicanais. São vários pontos de contato ao Boa. longo da jornada de compra. O que você Boa. tem. E a gente não mencionou ainda, mas lá em São Paulo, eu rodo algumas empresas de São Paulo. TikTok, meu amigo, tá TikTok tá mandando todas. bombando. Aqui na região, eu vejo muito fraco. As Muito pessoas ainda têm medo de colocar. Eu estimulo meus clientes a colocar. Eu Falo, cara, vamos conheço, testar, tem vamos cliente fazer e que tal. roda Que lá. roda lá? Corajoso, porque a maioria Vende daqui ainda muito. não tá querendo colocar. Fala, cara, lá em São Paulo, falei, já era, já virou realidade. Já tem Uhum. verba. Eu tenho cliente que tem verba maior de TikTok do que de Meta. Uhum. A questão Boa. das lives está funcionando muito. Live Então, shop. assim, o TikTok também é um dos pontos de contato da sua marca. Então, você vai ter que colocar os pontos de contato e avaliar. Eu acredito que dependendo do nicho você consegue 100% e outros não. Você Então consegue não chegar dá. nos 90 ali. Mas é assim, eu falo isso com meus Perfeito. clientes. Quer saber se o tráfego está Respondido. funcionando? Sabe como é que você sabe? Só o faturamento tá aumentando. Eu ia conversar sobre isso. Você não tá Porque aumentando. assim, a Desliga a gente máquina. faz reunião mensal. Eu já
tentei acompanhar de perto tudo com traqueamento. Uhum. Aí tu chega para a reunião, o cliente não quer nem ver isso, ele quer ver dados, ele quer ver money, Ele quer ver o dinheiro. Então, com a experiência, as reuniões executivas que a gente faz mensalmente é muito mais para saber se gerou Se gerou faturamento. resultado. Esse anúncio aqui que a gente Uhum. rodou no Google, no Meta e tal, gerou resultado? Trouxe mais aquele tipo de serviço que a gente estava esperando, Uhum. aumentar o faturamento? Ou retomar o faturamento? Ou desencalhar algum produto que estava há muito tempo aí na prateleira? Boa. As estratégias, Boa. a gente faz estratégia focada naquilo ali. Porque a maioria que eu tenho de cliente não gosta de ver dado, não. Você concorda comigo que vocês concordam, e você que puxou esse assunto, você concorda comigo que o empresário ele vê muito mais faturamento do que o lucro? Que ele nem sabe o que é lucro, não sabe o que é margem de lucro, confunde uma coisa com a outra e tá sempre olhando se o tráfego gerou o resultado. Mas tem toda uma cadeia e a maioria não quer ver dado, né? Tem uns, eu diria que 50% ou até um pouco mais, acho que eu tô com sorte, talvez. Amém! Os meus Bons clientes. clientes. Os meus clientes estão muito preocupados com o lucro líquido, com quanto está sobrando no final do mês. Mas eu também ajudo nisso. O colega também, pelo que eu entendi, ele também não é só tráfego. Aham. Ele entende do negócio para poder influenciar ali. Uhum. Então a gente tenta fazer com que o lucro seja o melhor possível, entendeu? Uhum. Mas eu acredito que a maioria do que você atende todos os tipos de Uhum. empresários. A gente atende os empresários que... Qual é o meu cliente ideal? Quem já fez tráfego pago e não deu certo, Uhum. ou quem já sabe que o tráfego pago é questão de sobrevivência. Esse é o meu cliente ideal. E... O restante tem uma cliente minha que fala, estava até conversando hoje de manhã, está pescoçando. Ele está sem saber o que quer e está achando que o tráfego pode Vai resolver a vida resolver. dele. Não é assim. E se a gente desligar, uma pergunta aqui que puxa isso também. Se a gente desligar o tráfego de uma empresa durante 30 dias e as vendas praticamente não caírem, podemos dizer que aquele tráfego realmente estava funcionando ou não estava funcionando? Se fizer isso com o tráfego funcionando, a empresa para. É certeza absoluta. Se desligar o tráfego com ele Uhum. funcional, por 30 dias a empresa vai ter problemas de faturamento. E se a venda não cair? A gente Que a volta para a pergunta é, jornada de compra. Se você desliga o tráfego e a venda não cair, o problema significa que o tráfego não estava funcionando? Não, que o seu Concorda fundo de comigo? funil Porque não ainda está aumentou? bem alimentado. Nesse questionamento, o que eu analiso? Vai variar. Uhum. A pergunta-chave que quase ninguém consegue responder: qual que é a jornada, qual o tempo que leva para o seu cliente decidir comprar de você? Uhum. Muita gente não sabe. Eu tenho esse número. Dos meus clientes, eu tenho a maioria, eu entendo. Para levar um pneu, a gente sabe que é 7 dias ali, que é o mais quente. O material de construção, piso, porcelanato, leva 3 meses. Tem de 30 dias é o range bom ali de decisão, depois de 60, depois de 90. Depois disso, realmente foi. Mas aí, se ele desligar aqui, a venda dele talvez pode continuar, porque tem muito público aquecido ali. Mas o produto de piso, você compra piso quantas vezes? Uma vez. É um produto de uma vez. Não, e você compra vezes. em muitos anos. Então, é um produto, teoricamente, é uma empresa de uma venda única. Todo mês ele tem que caçar novos produtos. É um produto de novos clientes. Recorrência. Isso aí. Então, vai depender muito. O pneu já é um cara recorrente. O seu produto é um produto recorrente. Então, muito mais gente precisa. Muito mais gente precisa. Então, você tem que analisar caso a caso. Mas, assim, eu vou para a jornada de compra. Cara, beleza. Se você desliguei o tráfego e continuo vendendo. Tá, mas vamos olhar aqui. Por exemplo, os médicos. Pô, quanto que a gente não trouxe de público para você, que você tá fazendo stories e depois tá convertendo isso? Aí realmente não vai mexer no seu ponteiro. Mas vai chegar uma hora que esse público vai esvaziar. O fundo sempre desvazia. Você sempre tem que estar alimentando ali. Se separar a máquina, vai parar. Tanto para tráfego quanto para qualquer estratégia de marketing. Na hora que você travar ali, parei de fazer anúncio na rádio, vão parar as pessoas de escutar. A pessoa parou de escutar, aí volta aquele negócio também, lembrança de marca. Quais são as marcas que a gente mais lembra? Das empresas que a gente mais via. Que mais vê. E hoje com a IA. Deixa eu só complementar. E funciona o mesmo no início, assim. Quando não fazia nada, é o contrário, né? Parou tudo, parei o tráfego. Mas quando você começa o tráfego e começa com a campanha de reconhecimento, por exemplo, o cliente fica doido. Caraca, primeiro que a gente tem que subir. Todo mundo tá querendo agora, tá me olhando, tá me vendo e tal. Mas assim, a gente tenta segurar a ansiedade, porque não significa necessariamente que vai vender de imediato. Então, tudo depende do momento, assim. Vamos imaginar que eu tenho um cliente de 3 meses que quer parar o tráfego. O impacto vai ser grande, O cara vai Agora, com as IAs, o que vocês estão percebendo, assim, do mercado? Porque muita gente acha, que é empresário, acha que agora com a IA dentro do Meta, por exemplo, você não precisa mais de gestor de tráfego.
O Meta, se você deixar as IAs todas habilitadas, ele vai fazer uma bela de uma confusão no teu. O Meta, ele tá... Ele tá fazendo a Ele é nosso gracinha, inimigo da IA, se cara. você deixar, né, a agência não Nossa deixa o Meta. Senhora. Então, o gestor de tráfego não tá com dias contados na cabeça de vocês? Não, eu não Assim, acredito. a minha visão quanto a IA é que, cara, todo gestor de tráfego hoje tem um poder maravilhoso na mão com a IA para entregar um melhor serviço. A gente usa Pra muito. gente que é o dono Vocês da usam? agência, Você usa também? não tem como usar. Pra Mas eu gente não que uso é... a IA da Do plataforma. Não, da plataforma não. Externa. É o Pluga. Cloud para fazer análise. Quem vai Claudinho. fazer análise melhor que uma IA? Será que a pessoa que te fala que faz No análise nosso melhor mercado que a não faz, IA? acredita? É mesmo? Já testei. E Isso, testo. cara, tá com o prompt errado, Ajuda. hein? Ajuda. Brincando. Mas não gera todo o resultado. Não, porque assim, eu parto do princípio sério. da análise, Erra. do dash. Hoje a gente consegue chegar Com certeza. a coisas maravilhosas. Eu uso. sou gestor de tráfego desde 2019, amiga, era no caderninho. Eu anotava lembro. CPL, quanto que deu? Depois 3 passou para horas? Excel. Depois eu ver que Excel. Você Aí pegou isso hoje, também? cara, hoje eu falo com meus meninos. Caderninho mesmo. Assim, Mas gente, eu uso papel. Você vocês- usa. vocês têm uma potência na mão. Hoje é muito fácil. Não adianta ter uma Ferrari se você não Não souber souber usar. dirigir uma Ela Ferrari, né? potencializa os profissionais que estão usando. Hoje a gente Aham. subiu a regra. Aí a pessoa fala, o mercado de tráfego vai morrer. Não vai. Vai eliminar os ruins. É. Com- Aí você Concordo. pega, elimina os ruins e sobra quem sabe usar IA na sua potência máxima. Que hoje quem É ganha o é prompt. quem sabe usar mais. E também, assim, não é só olhar os dados, que a IA ela vai te dar aqueles dados. E aí, o que você faz com os dados? Tem que Você pode me acompanhar. dar os dados financeiros aí, o que eu vou fazer? Se não souber analisar, não serve pra Carol, nada. me diz aí, me dá um caminho, faz um planejamento aí, como é que eu vou aumentar meu lucro e tal. Porque muitas das vezes, exatamente isso. Muitas das vezes eu faço teste lá no escritório, eu tenho que montar um planejamento. Vamos supor, hoje mesmo eu estava fazendo isso. Uma cliente nossa precisa buscar o crédito. Na cabeça dela, ela precisa de um crédito de terceiros. Quando a gente foi analisar o número dela, eu entendi que ela não precisava desse crédito. A gente tem os ajustes de caixa para fazer que eles não fizeram, Uhum. de acordo com as nossas orientações. Se a gente joga na IA, o que ela responde? Que precisa. Busca o crédito. É porque a IA tende a E responder o que você entendeu? quer. Exatamente. Não, e depende Esse é da o IA. ponto. Tem IA que gosta mais de te agradar, tem IA que é mais técnica, tem várias IAs. Tem que saber usar a IA certa, ainda tem isso. Saber Então, usar a assim, IA certa, saber engenharia de prompt. E saber E saber o que tá estratégia. fazendo, Saber saber estratégia. estratégia. Se a gente que tem mais experiência em negócio, a gente consegue entender rapidamente quando a IA erra, e ela erra muito. Uhum. Então, assim, Exato. Se você não tiver o olhar, você não assim, pega o Ô, erro. meu irmão, tá errando aí, cara. Para aí com isso aí. Então, Eu a gente brinco... pede para ele discordar da gente e tal, discorda aí, cara. Porque tudo quer concordar. Então, assim, Uhum. a gente precisa usar a IA, tem que usar, eu uso muito a IA. Não, qualquer agência usa muito a IA. Uhum. Mas tem que usar com inteligência e segurança. Então, quem não estiver usando IA tá errado, tá, gente? A gente usa muito. Se você não usa estiver muito. usando a IA, você Você está tá errado. muito Não atrasado. tem como. O profissional hoje que nos IA, nossa, você tá muito pra trás. Eu falo que eu aprendi com o Murilo Gun. Alguém conhece aí o Murilo Gun? Ele, no passado, Não ele tinha um conheço, curso tá? de criatividade. Engenheiro, né? Como eu fui para essa área de marketing, eu tive que correr atrás de entender um pouco como é que eu me tornaria mais criativo. O Murilo Gun fala o seguinte, que da primeira ideia, ela é sempre a mais óbvia. A primeira ideia que você tem é a óbvia. A segunda também, da terceira já dá uma dificuldade, da quarta e a quinta vem coisas disruptivas. Eu falo a mesma coisa para IA. Na IA, o primeiro prompt, o primeiro pedido é o óbvio, é o que todo mundo vai chegar. Não, O by segundo e o debug, né? terceiro, o segundo e a o terceiro cópia generalista. o segundo e o terceiro você já vai aprofundando. Agora, na quarta e na quinta vez que você refinou o prompt, refinou o que você está pedindo ali, cara, você vai chegar realmente em um produto muito bom. Uhum. Eu vejo isso por mim. Só que você chega no quarto e no quinto ponto de prompt, de pedido para IA, quando você tem o quê? Experiência e conhecimento. Não Uhum. adianta. O sofrimento, eu não consigo transferir meu sofrimento para minha equipe. Porque eu Impossível. passei de 2019 a 2026. Impossível. Eles não sabem, eles Não vão tem ter o como, conhecimento, mas não não tem tem o como. sofrimento. Com a junção do meu sofrimento mais o meu conhecimento, eu consigo chegar Boa. num prompt de AI, E num mais a dash IA, né? muito E melhor. mais a IA. É, porque é muito a melhor casca. do que um cara... É a casca. Você vai criando casca, Boa. vai conduzindo o teu cliente ao resultado, vai usando muito de tecnologia de IA, tem que usar. Mas assim, eu acredito que seja muito pouco provável o tráfego pago acabar. Ela vai substituir. Vai ser diferente fazer tráfego Concordo. pago. Você vai ter, o bom profissional vai ter que estar muito mais atento para a IA não te passar para trás, para as plataformas não exigirem um custo por cliente cada vez mais abusivo. E dentro da plataforma você já tem um imposto. Então, eu Nossa, não sei se esse ano vocês... bateu pesado. Esse ano,
Muitos tá vindo aí clientes cobrança de nossos... WhatsApp, tá, o Exatamente. Meta tá bem capitalista. Todo mundo, né? E com a reforma tributária só vai piorar. Só vai Só vai piorar. aumentar. O que vocês observam, a gente já está finalizando, o que vocês observam que são números ali que o empresário deveria olhar que ele não olha, porque ele deve chegar para vocês despreparado, assim como é comigo, não é? Uhum. Então, quais números vocês enxergam que ele não está olhando? Tem uma outra pergunta bem bacana. Quais problemas que vocês enxergam que a empresa deveria resolver antes de chegar até vocês? Vamos começar pelo básico. Tem mais perguntas? Tem. Desculpa, te E qual a interrompi. maior mentira que vocês escutam o empresário falando sobre gestão de tráfego? Não, Essa é a última. Então, o primeiro ponto, vai no simples, assim. O que eu pergunto e que não tem resposta muitas vezes, que a gente já falou. Tá. Qual é teu ticket médio? Ele não sabe. Uhum. Aí, pior, me lista os teus 3 a 5 principais concorrentes. Boa. Ele não Não sabe. sabe. Não sabe pesquisa de mercado Então, básico. assim, mercado não precisa fazer pesquisa de mercado, é só você dar uma rodada, botar no Google, você vai saber. Botar na contratar IA. uma pesquisa na IA hoje, antigamente nem tinha IA. Quando eu comecei a fazer essa pergunta, a IA nem existia direito. Mas não mudou muito. O lead, normalmente não sabe. E não tem problema, a gente ajuda. Uhum. Então começa com simples. E assim, é mentira o quê? E a última, qual é a maior mentira que os empresários contam quando dizem que tráfego pago não funciona? Eu acho que não é mentira, eu acho que é mais assim. O Kelvin falou. Maior erro, né? O que é duro, né? Porque, pô, a gente estuda pra caramba, faz um monte de treinamento. É a valorização. Uhum. A valorização só acontece quando a gente começa a entregar resultado. O início é muita tortura. É chororô, reduz preço, não sei o quê. Depois começa a valorizar o que a gente realmente entrega. Então, assim, essa frase, o tráfego pago não funciona, pô, eu só me decepcionei com o tráfego pago. Uhum. Isso é que eu acho que não deixa de ser uma mentira, porque é desprestigiar quem faz de uma maneira que às vezes nem foi a agência. Eu falo, pô, o que você falou para a agência? Uhum. O que você Tem pediu para a agência? multifatores, né? Não depende só da agência, não depende só do Kelvin, não depende só do Laércio, depende do final da linha, a Uhum. pessoa querer que o negócio dele vá adiante. E acompanhar, né? Só entrega. Então, assim, Se vira aí. quando chega pra gente, normalmente depois ele surpreende. Você acha que tá em qual posição Verdade. do Google? Eu tô em 55º. Como assim? Eu sou conhecidão, mas para quem está te procurando no Google, você é 55º. Uhum. Então você começa a dar um nível de consciência maior para que eles entendam que o digital funciona. E o digital funciona. E o tráfego pago acelera e arrebenta as vendas, né, da forma positiva, quando é bem feito, bem conduzido, de forma séria, honesta. Kelvin falou, a gente cuida do dinheiro dos clientes. Então, assim, se tratar de forma séria, dificilmente não vai dar certo. Eu Então, gosto de... Boa percepção. É uma Acho que é isso. construção, Se é uma todo mundo, construção. todo gestor pensasse como vocês comentaram, e essa sua frase é ótima, cuida do dinheiro do cliente, o resultado seria muito maior. Porque o que eu mais vejo é empresário frustrado com gestão de tráfego. Por isso, foi assim que me surgiu a ideia de trazer vocês. Entendeu? Para quebrar um pouco isso. Eu passei por ótimas agências, eu sei do resultado que elas geram para outras empresas, mas no meu caso não funcionou. De verdade. Mas... Não Tô sei se é porque eu brincando. sou serviço, tá, gente? Mas olha é um só. absurdo. Só- Sabe a primeira pergunta que eu faço? Você já atendeu contabilidade em empresa de consultoria e BPO financeira? Contabilidade é... Primeira pergunta que eu faço. Se não atendeu, dificilmente vai conseguir converter. De verdade, parece que o nosso nicho é muito específico. E por isso não gera o melhor resultado, entendeu? Gera um ou outro, pinga. Mas assim, não gera grandes Constante. resultados. E constante em resultado, entendeu? Mas eu gosto de Converte fazer um mês, não com... converte no outro. O que eu gosto de fazer com o empresário que a gente dá lá na empresa. Porque assim, quando a sua primeira pergunta, o que o empresário precisa saber? Na verdade, ele não sabe. A gente precisa ensinar. Eu adoro ensinar. Eu sou tipo, quase um braço de educação lá na equipe Ads. Se você quiser aprender tráfego pago, se você contratar a gente coloca para aprender ensinam. tráfego pago. Boa. Porque você sabendo é a melhor coisa do mundo. Aí, B. Porque você vai conseguir cobrar análise, porque você não sabe quando você não tem conhecimento, você não consegue cobrar. Sim. Então você vai entender sobre tráfego pago. Não é para você virar o apertador ali, não. Você não precisa você tem saber que saber tudo. a parte básica. É isso que eu falo para o O que é uma campanha de empresário. alcance, o que é uma campanha de video view, o que é uma rede de pesquisa, o que é um display, o que é um YouTube, o que é uma campanha
campanha de PMax, a gente passa esse overview pro cliente em toda a reunião e desenha o funil dele, que no final do dia tudo é funil. O que eu entendo? Na vida perfeita, no tráfego pago e em vendas, era um cilindro, né? Que é, você entrou aqui, saiu venda. Mas não, é um funil. Você começa largo e vai diminuindo. Então, um ponto desses funis aqui, você tem que avaliar que vai estar tendo a perca. Aí, se você identificou que a perca é no site, você olhou lá o Connect Rate, que é uma métrica lá para você ver a velocidade do site. Pô, tá com 50%, 60%. Opa, vamos trabalhar isso aqui? Eu gosto muito do livro, fica a dica aí para as pessoas, Teoria das Restrições. É muito bom, porque ele vai te conduzindo isso. Como eu sou engenheiro de produção, trabalhei na linha de produção. Uma linha de produção sempre tem um gargalo. Você vai achar aquele gargalo da produção, resolver ele, vai surgir outro gargalo. E assim é o funil de marketing. Como para qualquer negócio, em qualquer área, né? Vai descendo. Ah, resolveu tudo na demanda? Vai estar no SLA, que é o tempo de atendimento. Agora vamos olhar para o tempo de atendimento. Vamos colocar uma IA, vamos trazer mais 3 SDR aqui para compor, para melhorar e tal, vai aumentar. Então você vai procurando o gargalo. E eu ensino o empresário a olhar isso, a aprender sobre esse funil e achar esses pontos, porque não é difícil, não. Você vai ter um número aqui de quantidade de pessoas alcançadas, quantos clicaram, quantos viraram WhatsApp, CPM. não é difícil. Aqui, se você... Quando a gente desenha o funil lá na KPIs, a gente puxa 2 variáveis. Uma variável de custo e outra variável de taxa. Cara, você vai identificar por onde o seu cliente está saindo, onde ele está vazando. Tem um buraco nesse meio que está travando. Identificou? Trabalha isso. E qual que é a maior mentira para você, que você identifica que os empresários falam sobre gestão de tráfego? Cara, a maior mentira que eu acho, eu gosto desse ponto no seguinte, não é uma mentira, mas é no que ele acredita, que o tráfego vai fazer milagre. Não vai. Respondido. Os R$6 um sonho não existe. E outra 6 coisa, em 7 do Érico não existe mais no mercado, como era com R$6 há 4 anos atrás. O que acontece muito, Léo, deve concordar. Os empresários é um bicho criativo. Para estar empreendendo no Brasil, então, você tem que ser muito criativo. É para poucos, é para loucos. Não poucos, reunião, loucos. Ele vem com 300 ideias. Só que cada ideia dessa custa. E ele me vem com ele não tá disposto a pagar. Isso aí não tem como, né? Você fala assim, pô, amigo. Qual que é o ticket médio na visão de vocês que a gente tem que investir? É a última pergunta, tá, gente? Para mim, no mínimo de 1.000 a 3.000. A conseguir fazer alguma coisa. Eu já sei a opinião dele, tá? Retórica a pergunta. A gente consegue resultado. Você tá perguntando quanto investir nas plataformas. Ticket médio para investimento. Então, R$600 é muito difícil. Com R$800 você consegue uma coisa, mas 1.000 é o recomendado. Mínimo de 1.000, né? Aí eu vendo low ticket, o cara vem com R$500. Eu falo, amigo, não me paga, porque ele não vai ter dinheiro nem pagar a mensalidade. Fala, pega todo esse dinheiro aí, investe, aprende, eu te ensino, quer uma aula. Vou te ensinar, depois que você tiver resultado, você volta em mim. É porque hoje é no mínimo 2.000, né? As agências cobram, em média, R$2.000 hoje em dia. A gente tem que falar, eu acho, para o público aqui entender que eu falo isso para os clientes, que eles também não entendem no início. Vamos explicar aqui, o cliente tem que pagar um valor para a agência, um valor para o Meta e para o Google, para o LinkedIn, Ads lá. Então, assim, a pergunta é, qual a plataforma que é mais adequada? Boa. Porque a gente atende low ticket, mas tem que ter no mínimo isso, uns R$2.000 para investir, né? O cliente ideal que está investindo. Depende da plataforma, né? Às vezes, R$2.000 não vai dar para investir nas duas. Depende do CPL, né? Depois de subir a campanha. Depende da estratégia toda. Dá para começar com um valor menor, o cliente sentir que começa a chegar livre, ele começa a converter, ele se anima e a gente avança. Você sabe que é isso. A gente só fica feliz quando a gente vê o resultado financeiro. Eu tenho essa máxima também. Tem essa máxima aí também, a última solta da minha experiência aí. O cliente vem com orçamento muito reduzido, vamos gerar lead para ele. Porque o lead, querendo ou não, se o cara pingar 2, 3 vendas ali, porque o lead vai ser o quê? Dependendo do ticket? Dependendo do cliente. Com certeza. Porque no meu não vai, né? É só desqualificar, só a galera lá do Nordeste, entendeu? Com uma carinha meio esquisita lá no WhatsApp. Vou te dar a dica. Você vai ter que correr atrás infinitamente do lead qualificado. Sempre. A primeira meta que você vai ter que identificar é como que qualifica seu lead. No seu caso, eu colocaria formulário. Você tem que colocar um formulário ali, entender, avançar. E a volta dessa informação para o Meta, quem são os seus leads qualificados, é muito importante. Eu tenho em case que a custódio, a arquitetura custódio, ela só faz escritório para empresa. Sabe quanto que é o ticket médio deles? 1,5 milhão. Putz. Quando chegou em mim, quando chegou na nossa... Foi a mentoria que eu tenho, inclusive, com o Caio do Galpão sobre marketing e vendas. Quando chegou na gente, esse cliente, ele já estava machucado com várias agências sem resultado. Primeira coisa que a gente fez foi pro Google,
Porque as empresas, o range de cliente dele é um range muito seleto. E quem procura Quem que é paga 1,5 milhão, né? É a muito Stone, as específico, né? empresas gigantes. Já Aí está tem Já tá intencionado a pagar intencionado. 1,5 milhão. a É, pessoa boa. que procura Outro esse nível. escritório é o cara que trabalha lá. Então a gente foi Uhum. primeiro bater o quê? Fomos no Google. Masterizamos Uhum. todas as palavras-chave, porque tem empresa que vai Uhum. pesquisar Tem. sobre montar um Ainda que escritório seja para pouca São Paulo, pesquisa. Eu Rio. comecei a abrir a mente para Google Meu Negócio depois que a gente conversou. Depois, já tem tempo, hein? Você não tinha Google Meu Negócio? Tem tempo. Eu tenho Google Meu Negócio. Deve ter quase Eu 2 não anos. faço tráfego no Google Meu Negócio. Eu comecei a pensar sobre isso com o Laércio há Mas algum você tem tempo que fazer atrás. rede de pesquisa primeiro. É. Achar a Ele sempre palavra fala isso. que Aham. vai te Né, trazer Laércio? resultado, por quê? Depois que você joga para LP, a LP qualificada, Uhum. essa empresa nunca teve resultado no Meta. Depois de Uhum. 6 meses de trabalho de Google, bem trabalhado, negativando, entendendo quais são as palavras, gerando um público qualificado ali na LP, o que a gente fez? Lookalike. Uhum. Aí o Meta começou a funcionar e o cliente ficou de sorrisão, ó. O Aí você Google dá Público começa. semelhante. O Google dá Uhum. muito Boa. resultado bem feito com o objetivo certo do cliente. Nicho. Tem cliente que não é Google, mas o Google Eu dá rodaria muito resultado. depoimento. Você tem bons clientes que gravaria? Sim. Grava e joga. A gente evita muito, no meu segmento, né, especificamente, passar nome de clientes. Uhum. A gente evita. A gente pega um ou outro ali, a gente pega depoimento por escrito, né? Alguns a gente grava vídeo e a gente libera para ele, pede aprovação. Muitos não querem, porque no vídeo a gente tá falando de resultado. Uhum. E esse cliente, ele não quer que o concorrente saiba. disso. Então, a difícil mesmo, é difícil. No nosso caso, é muito difícil. É difícil. Entendeu? Eu tenho que alinhar com o cliente, como é que vai ser, a gente tem que montar contrato. Para você é mais difícil. Mas sabe o que Pra você mim faz? é. A dica que eu tô querendo fazer, traz ele aqui. Com certeza, Vai óbvio. sair Essa é vários mole. Essa é mole. Pô, então, quando você trabalhou com a gente, você quer... tararara, bum, você corta e toma. Só assim. Visita no perfil pra você ganhar seguidor. Aí você tem que trabalhar o conteúdo e tal. Por pra isso que eu poder tenho que ter. gravar muitas vezes, né, Napoleão? Tem que rolar muitas gravações, né? A meta dele é que eu faça um por semana. É top. Estou trabalhando nisso, Porque eu também gente. tenho essa dificuldade. Aos Essa poucos também. a gente Os vai... nossos clientes não querem dar depoimento pra gente. Como que não, gente? Vocês estão botando dinheiro no bolso. Tem que gerar depoimento. Mas não gosta. É difícil. E Aí olha você tem que que achar uma cada um estratégia aqui pra... bota de uma forma diferente. E ainda assim, é um desafio. Sim, É né? desafiador. é desafiador. Vocês querem deixar aqui alguma mensagem final? Olha, na minha, é assim, na minha visão hoje, se você procurar empreender, né, que Uhum. eu atendo muito varejo, né, varejista, e o varejista é muito sofrido, a margem é muito baixa, não sei se você tem cliente do varejo, né? Muitos. Assim, eu tenho um instinto do herói com o varejista que eu quero dar Não resultado pra passa ele. de 10 a 12% É, de linha sim, final e de o DRE. trabalho que ele tem, cara, ele tem logística. Eu acho que, É. não desmerecendo muito a galera do sofrido. serviço, mas o serviço não tem uma logística, Não tem. não tem É estoque. bem diferente. Pô, o financeiro de um varejo é doideira, cara. Você tem que, o cara, como é que o cara consegue gerir aquilo ali? O dinheiro dele tá no estoque, ele não sabe, o estoque tá roubado. Nunca tá certo. Nunca tá Financeiro certo. nunca tá certo Então, no eu comércio. tenho muito esse senso com o varejista. O meu recado é, gente, quando for abrir alguma empresa, pensa no orçamento de marketing. A gente precisa ter Uhum. orçamento de marketing. Não é só para colocar no digital, não. Pô, vai testando, vai Uhum. ter segmentos que o tráfego, o digital não é só a vibe. Vai pro influência digital, testam a rádio, testam outdoor, testa tudo. Mas você precisa ter um orçamento disponível Testar e para ter isso. métrica para acompanhar, porque eu vejo um acompanhar. monte de gente testando sem métrica nenhuma, né? Mas Por favor. Exatamente. Pelo amor de Deus. Só é que- largado, Só é. Só qual é o problema? Nada Quando você você põe põe o. Não, Quando pelo você põe amor. no. A gente é do dado, né? Quando você põe no outdoor, você não Nosso vai. perfil. Você não vai ter a métrica. Mas É. você precisa trabalhar brand, reconhecimento de marca. Para pra pensar nas empresas da nossa Pra região mim, que você mais conhece. São é as que isso. que você mais vê, pô. Então, de alguma maneira, você tem que aparecer, independente de métrica ou não. No tráfego pago, se é uma pessoa muito focada em métrica, então você vai precisar do tráfego, que ele vai te fornecer as métricas. Uhum. Mas se você for trabalhar um range de marketing completo, vai ter ações que não vai ter métrica, mas vai ter sua marca, vai ter lembrança Boa. de marca, que é Boa. isso que faz você sobreviver no longo prazo. É isso. Todas as empresas de Barra Mansa, Volta Redonda, que vai lembrar rápido na cabeça das pessoas, são empresas antigas, são empresas de 30 anos, são empresas que estão em todos os pontos, tá na Globo, tá não sei o quê. Eu vou ter que chamar vocês para virem falar sobre isso. Sobre Como o quê? empresas que estão crescendo podem posicionar sua marca através digital. Tá aí o tema do próximo, ou Essa é dos boa próximos, é que a gente tem várias aqui Uma na lista. lista. É. Uma lista. Vai lá, esse seu Não, último então, recado aí pra gente Primeiramente, finalizar. de novo, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, muito, muito importante para a Guias Volta Redonda, acredito que a gente vai conseguir gerar business através daqui, então Uhum. agradecer a você, agradecer também pelo seu trabalho que você tem feito aí com o BPO, alguns clientes em comum, graças a Deus.
E dizer que o tráfego pago, como o Kelvin falou, não faz milagre e que é só uma das ferramentas que a gente utiliza para alcançar o resultado principal, que é o cliente vender mais e ganhar mais dinheiro. Não existe nada mais importante do que isso, né? Então, o comercial, quando eu tenho cliente que, Laércio, estou aqui no comercial. Cara, esquece de mim. O teu comercial é o mais importante, depois vem eu. Então, Uhum. assim, fazer com que os clientes pensem que dá para ganhar mais dinheiro, dá para faturar mais, mas o mais importante não é o tráfego pago. O tráfego pago é apenas uma das ferramentas. Fazer Boa. tráfego pago sem resolver o caos comercial, o caos do E o marketing. atendimento, quem é que está na ponta, saber se quem é que está na ponta. Pô, eu tenho um monte de cliente que eu pedi a pesquisa da avaliação do Google meu negócio. Pô, não Tem pedi. Eu NPS, não muitas das vezes pedi. não Eu não tem. pedi. 1 ano, 2 anos, não pedi. Aí Uhum. fica difícil. Aí o tráfego pago, você pode gritar para o tráfego pago, não é só o tráfego pago, como o Kelvin falou, você tem um ambiente digital que faz as coisas darem mais certo. Se você consegue trabalhar o ambiente, o teu custo por resultado no tráfego pago vai ficar menor. Então, a Uhum. pesquisa do Google, da avaliação do QR Code, é muito, muito importante. Então, não tem a ver com tráfego pago, mas ajuda diretamente o tráfego pago. Boa. Quando responde a Ranquear avaliação, a no gente Google bota também. SEO SEO. junto, bota Uhum. SEO dentro do site, Alimentar a Google a meu gente negócio. faz um ambiente do Uhum. digital para fazer com que a gente fique maior. Eu tenho cliente que hoje a gente disputa aqui em Volta Redonda com o Mercado Livre, com a Shopee. Então, assim, Verdade. tem que fazer, mas esse cliente, por um acaso, ele trabalha muito. O resultado que eu entrego é o nosso resultado, não é o meu resultado, nem o resultado dele, é o nosso resultado em conjunto. Resultado do tráfego, das nossas estratégias e da força que ele tem de vendas. Sem força de vendas, o tráfego pago não é absolutamente nada. E agradecer. Obrigado. Cara, fechou bem, Muito hein? obrigado, Carol. Putz, grila. Fechou muito bem. Gente, de verdade que eu escuto muito o empresário, poxa, eu não tenho essa visão, tá, gente? Por mais que eu não tinha tido todos os melhores resultados, eu não penso, eu penso muito igual a vocês. Eu não acredito que é o tráfego sozinho que vai gerar venda, não acredito. Assim como não é o marketing orgânico sozinho que vai gerar a venda. A gente precisa ali de vários fatores, de vários parceiros, né? Seja o marketing interno, o gestor de tráfego, a força de vendas interna do comercial, todo mundo junto para gerar o resultado. Para mim, eu acredito muito em. É isso que eu prezo, né? No meu caso aqui, finanças estratégicas, olhando para tudo isso. Olhando tudo isso. No caso de marketing e vendas, né, que é a área de vocês, é os 3 pilares junto. Não tem como gerar resultado sozinho. Então, do meu lado, eu sempre eu tento dizer para o meu cliente, quando ele fala isso, cara, você tem certeza que é o seu tráfego que não está dando resultado? Eu sei como é o seu comercial. E quando o comercial é bom, eu falo, cara, por que você não testa com uma outra agência? Eu acho que tudo é teste, tem questão de afinidade, eu acho que isso importa muito. Afinidade de Conta trabalho, bastante. identidade, né? Conta. Enfim, eu acho que é muito além. Esse assunto aqui que a gente trouxe era só para aumentar o nível de consciência de vocês que estão aí do outro lado. Vão ter outras oportunidades da gente trazer aqui individualmente pessoas para a gente falar especificamente de métrica, né? Tem muita coisa aqui sobre métrica que a gente nem trouxe hoje, mas o objetivo aqui era aumentar o nível de consciência para que você saia daqui com uma visão diferente. Não queira focar somente no Instagram, mas que entenda que se você tiver vários canais, funis, né, diferentes na sua empresa rodando ao mesmo tempo, você vai gerar resultado. Foi o que eu entendi para mim. Hoje eu não utilizo o tráfego pago como alavanca de resultado. Eu tenho outros funis, outros processos que rodam que me geram muito mais resultado. Indicação. Não. Não? Eu não vou te contar esse segredo, não. Eu não vou te contar esse segredo. Errou feio. Eu acho que o Laércio sabe. Eu acho que eu já dedurei pra ele. Agora fiquei curioso. Não é indicação, você acredita? Tem outros que rodam melhor. É muito isso. Se você entender que o tráfego é apenas uma engrenagem do todo, você vai gerar resultado. Mas se você colocar toda a sua energia no tráfego, pode não gerar tanto quanto você espera, porque depende da expectativa que cada um tem. É muito sobre isso, né? Sim. E para fechar, agradecer você que está aí do outro lado nos ouvindo. Já tem um tempo que a gente não produzia aqui e voltamos com esses 2 caras que eu sei que geram resultado para os clientes deles. Conheço pessoas que são clientes dele e que somos também em comum parceiros, né? Então, agradecer para vocês que estão aí e agradecer a vocês 2 aqui, incríveis. Uma honra ter vocês aqui. Sei que é difícil, às vezes, conciliar a agenda, mas a gente conseguiu trazer pelo menos um nível de consciência e nos próximos a gente vai aprofundando esse tema que é tão importante hoje, né? O digital. Obrigada, galera. Muito obrigado. Muito obrigado, Carol. Gratidão. Até a próxima, gente.